10 jogos incríveis que merecem retornar. Número 1. Def Jam Fight for New York. Game lançado em 2004 com média 8.8 no Metacritic, é um game de luta incrível, diferente de todos os outros que já joguei. Nesse game a câmera é posicionada de forma isométrica, com aquela visão de cima do personagem. Existem 4 lutadores em uma arena, trazendo uma temática de briga de rua, de briga de bar mesmo. Então tem cenários onde você está lutando ali num bar e uma pessoa que está assistindo a luta te alcança uma garrafa para você quebrar na cabeça do seu oponente. Às vezes o oponente te joga contra as pessoas e elas agridem você de alguma forma. Às vezes te alcançam um taco de sinuca para você quebrar na cabeça dos caras. O jogo tem um gameplay tão fluido, um combate tão interessante, sem falar que a maior parte dos personagens do jogo são rappers, então você pode jogar lá com o Snoop Dogg, com o Exhibit, entre outras figuras famosas. Número 2. Dino Crisis 2. Game lançado no ano de 2000 com média 9.3 no Metacritic. É um jogo naqueles moldes de Resident Evil, Survival Horror, com aquela câmera fixa, porém dessa vez com dinossauros. Então o jogo junta meio que aquela temática do filme Parque dos Dinossauros, que foi tão famoso nos anos 2000, com essa temática Survival Horror. Era um game extremamente charmoso, extremamente interessante, e dessa lista aqui é o que eu tenho mais esperança que volte, porque existem rumores de que um novo Dino Crisis estaria sendo feito depois do sucesso dos recentes remakes da franquia Resident Evil. Número 3. Parasite Eve. Game lançado em 1998 com média 8.8 no Metacritic. Lembrando que essa lista aqui não é um top 10, então eu não estou dizendo que um game é melhor do que o outro, eu estou apenas os dispondo em forma numérica. Parasite Eve é um game baseado em um livro que coloca você no papel da protagonista Aya, que é uma policial novata e acaba se envolvendo em uma conspiração ali, descobrindo coisas a respeito do seu passado e uma arma biológica. Esse game tem uma das melhores protagonistas femininas já feitas. Ele é uma joia escondida entre um mar de jogos survival horror que saiu ali por volta dos anos 90 e anos 2000, e ele merece ter um remake nos moldes de Resident Evil 4 para consoles modernos. Número 4. Vigilante 8 Second Offense. Game lançado em 1999. Era um game de combate de carros, então você tinha ali diversos veículos, alguns pilotados por humanos, outros não, e você ia coletando armas na fase, metralhadoras, mísseis, com o objetivo sempre de destruir os seus oponentes e às vezes destruir determinadas partes do cenário, né? Às vezes você tinha ali uma determinada fábrica que era usada pelos vilões e você tinha que destruir os geradores e tudo mais. Um game como esse, feito para consoles modernos, com múltiplos veículos, poderia ser um game extremamente divertido. Eu sinceramente não sei por que não continuaram com essa franquia. Tá certo que nesse game você só pode jogar dentro do carro, você não pode sair do veículo como em GTA, por exemplo, mas ainda assim, se você for ver, Mario Kart 8 também é um jogo que você não sai do kart, e também é um jogo que possui um combate de veículos. Se esse game é tão divertido, por que Vigilante 8 não seria? Dá pra deixar aqui como um bônus para essa lista o game Twisted Metal, que funciona nos mesmos moldes de Vigilante 8, com aquele combate veicular, só que tem uma ênfase um pouco maior na história, com personagens muitas vezes psicóticos envolvidos nesse combate. Número 5. Legacy of Kain Soul River. Game lançado em 1999 com média 8.9 no Metacritic, que coloca no papel de Raziel, um vampiro que acabou se tornando um Wraith após ser traído por seu mestre. O game trazia um combate em terceira pessoa e também trazia diversos puzzles para você resolver e elementos de plataforma. E tinha uma mecânica única onde você podia se transportar entre os mundos, esses mundos sendo o mundo físico e o mundo espiritual, e você tinha acesso a áreas diferentes do mapa conforme o mundo que você estava. Então digamos que você estava em um local que tinha uma porta com grade que era trancada, você não conseguia passar. Se você entrasse no mundo espiritual, você poderia passar através dessas grades como um fantasma, e depois quando você retornasse ao mundo físico, você estaria do outro lado das grades. Cara, pensa no quanto de exploração que a gente poderia fazer com uma mecânica como essa. Se a gente pegar como base jogos como Dark Souls, por exemplo, que tem ali paredes escondidas, que tem cenários que são interligados, cara, imagina você fazer um Dark Souls com 2 mundos onde um ia afetando o outro, o tanto de mistérios que você podia fazer, o tanto de segredos, o tanto de puzzles. Nossa, seria absolutamente incrível você ter um novo Soul River nos dias de hoje.
Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Game lançado no ano de 2006 com média 9.1 no Metacritic, é na minha opinião o jogo de corrida mais legal dos anos 2000. É o game que passa aquela sensação do filme Velozes e Furiosos mesmo. Você tá solto na cidade, o jogo é de mundo aberto, você pode customizar o carro que você quiser e na hora das corridas você não é travado numa pista como outros games, e sim, existem sinalizadores que foram jogados ao longo da cidade, você vai passando por eles e é isso que demarca o seu trajeto, o que dá uma experiência muito mais natural. Parece que são corredores de rua mesmo que se organizaram, tacaram os sinalizadores lá para marcar a pista e você vai dirigindo entre o trânsito, encontrando a sua própria rota, o seu próprio jeito de vencer. Burnout 3 Takedown. Game lançado em 2004 com média 8.9 no Metacritic, é outro game de corrida que se destaca entre os demais devido a toda a destruição de cenário e a você ganhar pontos por destruir o cenário e destruir os seus inimigos também. É um jogo de corrida muito frenético que eu não sei se algum dia vai ter um novo título, porque hoje em dia nós temos uma cultura tão sensível que você vê ali o cara fazendo uma destruição de carros pode ser visto como algo cancelável, né? Como algo não agradável ao público, então não sei se as empresas teriam coragem de lançar um novo Burnout hoje em dia, mas há sempre aquela ponta de esperança. E antes que você reclame que eu não mencionei Need for Speed Underground 2, o único motivo dele não estar nessa lista é porque games de Need for Speed ainda são lançados hoje em dia, então existe a possibilidade real de um dia a gente ver um Underground 3, que é diferente dos games dessa lista, que estão na geladeira, né, que os donos da franquia realmente não estão trabalhando nele. Bully, game lançado em 2006 com média 8.7 no Metacritic, feito pela Rockstar, colocava você no papel de um estudante que lutava contra os valentões da sua escola e aprontava muito dentro da sua instituição. Esse é outro game que eu acho que não vai ter nunca um remake, nem um número 2, devido à sensibilidade da cultura de hoje em dia, onde tudo é visto como um incentivo para fazer algo mal, e infelizmente muitas pessoas não conseguem separar o que é arte, o que é uma representação artística de um conceito, e o que é um incentivo ou uma ideologia a ser defendida. É triste ver pessoas que não conseguem separar a vida da arte, pessoas que odeiam atores e atrizes baseados nos papéis que eles tiveram nos filmes e não em quem eles são como pessoas. Geralmente é o mesmo tipo de gente que odeia um game só pela mensagem que ele tem. Bully era um game em terceira pessoa com um foco totalmente no for fun, só para você se divertir mesmo. Era o nosso GTA de adolescente, que eu tenho uma pontinha de esperança que retorne no futuro, mas só quando a gente se livrar dessa cultura sensacionalista que a gente tem atualmente. Darkstalkers, game lançado em 1996 com média 7.4 no Metacritic, era o game de luta que deu origem à nossa querida Morrigan, uma das personagens mais famosas de jogos de luta, e ela é sempre uma convidada, ela nunca tá no jogo dela, porque o jogo dela não é mais lançado. Esse game, na época que ele foi desenvolvido, ele era só para ser um Street Fighter com uma skin de personagens de horror, então um personagem era no estilo Frankenstein, o outro era para ser uma espécie de lobisomem, mas conforme o projeto foi sendo desenvolvido, o game ganhou a sua identidade única. Os personagens deixaram de ser cópias de monstros de filmes de Hollywood e passaram a ser seus próprios personagens, assim como o gameplay saiu daquela ideia de ser uma cópia de um Street Fighter e assumiu então a sua própria identidade. E até hoje eu anseio pelo dia em que nós veremos um novo game de Darkstalkers. Alundra, game lançado em 1998 com média 8.5 no Metacritic, era um game de ação isométrico que colocava você no papel de um personagem que poderia entrar nos sonhos das pessoas. Então nós tínhamos pessoas ali que tinham uma espécie de problemas emocionais, assim, pessoas com uma depressão, uma ansiedade ou algo assim, e elas caíam em um sono profundo e se fechavam dentro delas. O seu personagem então poderia entrar dentro do sonho dessas pessoas e vencer seus demônios interiores, livrando ela dos próprios pesadelos e trazendo ela de volta a realidade. Pensa o quão bom seria um jogo com essa premissa hoje em dia, o quanto você poderia trabalhar uma mensagem positiva em cima desse pretexto. Hoje em dia a gente fala muito de doenças emocionais como ansiedade e depressão, então pensa você pegar um jogo como esse, onde você realmente ajudasse as pessoas a resolverem os problemas dela, onde você tivesse personagens bem escritos, bem desenvolvidos, com problemas complexos na vida deles, e você conseguisse entrar dentro da mente deles, dentro do pesadelo ou do sonho deles, e
de ajudar a restabelecer a saúde mental desse personagem. Alundra poderia ser um game maravilhoso se feito hoje em dia. Gostou do vídeo? Então já fica ligado que tem muito mais vídeos como esse aqui no canal Recourse Gaming.